O Fantasma da Ópera, gente, para quem não sabe, é a história de um músico, né, já bem maduro, um senhor, que ele se apaixona platonicamente por uma corista no teatro qual ele faz parte da orquestra. Então, enquanto ele está tocando ali o instrumento, ele está apaixonado por aquela moça, e ela é uma moça assim do último escalão artístico dessa orquestra. E ele, por se apaixonar por ela e enxergar nela um determinado dom, ele começa a investir como mecenas, sem ela saber, nos estudos de canto e na carreira dela como artista. Tudo que ele ganhou na vida, ele investe nessa moça, porque ele tem a esperança de fazer grande sucesso com uma orquestra que ele havia acabado de compor, né? Uma, uma orquestra não, gente, Ópera. uma ópera que ele havia acabado de compor, né? Quando ele vai levar, que ele é chamado pelo maestro, na verdade ele é chamado pelo maestro para receber uma péssima notícia. Como ele já tem uma idade avançada, ele está ficando com Parkinson e ele já não consegue mais tocar direito o instrumento, né? No que ele começa a não tocar mais direito o instrumento, o cara chega para ele e fala assim: você não vai tocar mais, tá? Ele, bom, mas não tem problema, você ganhou dinheiro a tua vida inteira, vai para casa, porque não tem mais como você tocar na orquestra, porque você está desafinando a orquestra toda. Aí ele tem essa ópera que ele compôs, e a esperança dele de ter algum dinheiro ainda, ele vai levar essa ópera para um editor. Quando ele leva essa ópera para um editor, o cara meio que, isso aqui é um lixo, trata ele mal, nisso ele briga, ele se acidenta, cai ácido no rosto, aquela coisa toda, ele some, né, e se manda, e, enfim, vai morar escondido. Na Hã? verdade, aí ele leva para esse produtor. A composição dele. Ele leva para esse produtor, é isso? É editor, né? Seria um editor, um produtor. Ele leva para esse editor e esse editor paga uma mixaria para ele, e Isso. ele na esperança de ganhar, e o cara bota o nome dele, tira o nome do. Ainda tira. Não, resumindo, gente, ele vai morar Uhum. dentro do teatro, escondido, porque ele não tem onde morar. Ele fica escondido, sem ninguém saber que ele está ali dentro, com o rosto deformado, tá? De repente ele vê aquela moça, de repente não, até porque ele faz coisas para que ela consiga ser promovida no trabalho. Tem alguma artista que está na frente dela, assim, no patamar, e dá um jeito da mulher sumir para que ela assuma o lugar disso. Ele continua cuidando da carreira desta paixão platônica, e do nada a ópera que ele compôs começa a ser tocada no nome de outra pessoa. Esse cara simplesmente ele pira, né? Seria um sentimento, de repente, de traição? O que, que seria isso, Abrão? Que desperta esse fantasma da ópera a ponto dele virar esse ser mau? É a traição, a injustiça, né? Porque esse cara botou o nome dele e ele não teve os créditos sobre isso. Ele ganhou aquelas míseras 50 libras e tchau e benção. Aí quando ele vai destruir, né, na copiadora lá, que o cara manda O refazer a ácido cai. ópera, e aí ele vai jogar o ácido, achando que é água, e aquele ácido espirra no rosto dele, detona ele. Ele precisa fugir, porque pega fogo em tudo na copiadora. E aí, onde ele pula no rio e acaba indo morar dentro do teatro, onde a ópera dele ia ser tocada, mas não dando os créditos a ele. Então, essa injustiça, né, essa traição, foi o que gritou dentro dele, e aí ele começa a apavorar o teatro para que não seja passado adiante o trabalho dele sem os devidos créditos, né? Então, isso acontece com muita gente, a hora que ela se sente traída, muita gente que mata a mulher, ou a mulher mata o marido por conta desse sentimento de traição, de injustiça, de ter dedicado a vida àquele relacionamento e acabou por ser traído. Tipo, pô, entreguei minha vida para a pessoa e ela fez isso. Assim como ele entregou a vida dele, que ele fala na hora que ele leva para esse editor, ele fala: pô, tem 10 anos de trabalho aí, você quer me pagar só isso? E E a aí ele ópera tá vira um com. sucesso, e por ironia, a ópera é um Exatamente. sucesso, é uma obra de arte, né? Quem Uma pega aquilo obra ali de acha arte. coisa incrível.
Mas me diz uma coisa, assim, cara, eu tenho uma dúvida em relação ao fantasma da ópera. Pessoal, daqui a pouco eu dou atenção no chat, tá? Eu tenho uma dúvida em relação ao fantasma da ópera, porque ao mesmo tempo que eu entendo toda essa dor dele, né? O cara foi traído, o cara se sente, de certa forma, até usado, porque Humilhado. humilhado, porque aquele objeto do desejo dele que ele investiu vai parar nos braços de outro, então tudo isso é uma coisa que vai alimentando cada vez mais a revolta dele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele teve, eu não vou dizer culpa, né? Porque culpa é quando a gente faz de propósito, mas que ele tem a responsabilidade disso tudo que aconteceu com ele, no momento que ele se permitiu sonhar com algo que no próprio julgamento dele estava longe do alcance dele. O que tu acha disso? Não entendi a tua linha de raciocínio nesse sentido. Por exemplo, deixa eu tentar ser mais claro. Ele se arrebenta, na verdade, na minha opinião, tá? Eu posso estar Uhum. fazendo uma leitura equivocada. Mas ele se arrebenta, na verdade, a partir do momento que ele pega tudo que ele é, tudo que ele tem, né, o dinheiro que seria para a vida dele, e resolve amar loucamente uma pessoa de forma platônica e investir nessa pessoa de uma forma completamente incondicional, né? Que é a menina que ele investiu no Isso, talento dela. isso, que é a Christine, né? Que é a hora que ele faz tudo por ela, assim. Ele chega assim e sem ela saber. Ela não tem culpa porque ela nunca pediu, né? Ela não sabia que o melhor professor de canto da cidade estava dando aula para ela porque estava sendo pago por alguém, né? Ele nunca deixou que isso chegasse ao conhecimento dela. Não seria aí o erro dele? Então, sabe o que eu li nessa situação? Ele Hum, foi injustiçado, correto? sim, Ele foi humilhado, correto? correto. Eu não sei, posso estar equivocado, mas ele viu ela ser injustiçada e humilhada também, correto? Porque Sim, ela não várias quis se vezes, deitar com o várias cara. vezes, várias Ela vezes. foi fazer o teste, ela era muito boa, o cara Uhum. adorou, só que o editor lá que estava produzindo a ópera convidou ela para sair com ela, para se deitar com Teste do ela, e ela sofá. O cara recusou. quis fazer o teste do sofá com ela. Exatamente, e ela se recusou. Então o que, que ele fez? Humilhou e injustiçou ela, tirou ela fora e foi arrumar outra. Então eu acredito que ele, por ver essa injustiça e essa humilhação com ela, ativou a mesma dor que ele teve. Então o que, que ele fez? Investiu nela para poder levar o nome da ópera dela, o nome da ópera dele, junto a ela, que sofreu a mesma coisa que ele. Não Não seria aí consegui. uma síndrome do Salvador, de repente? Também, é isso. Ele refletiu nele a mesma dor dela. No caso, a dor dela se refletiu nele, né? Ele tinha esse problema com a justiça, com a humilhação, ele viu ela passar por isso, e aí ele, com o potencial que ele tinha, já tinha perdido tudo, correto? O que que ele fez mais uma vez? Investiu tudo o que ele tinha nela para poder fazer com que ela levasse o nome da ópera dele, já que ele não conseguiria mais fazer isso, Ele, enfim, ele, está ele, desconfigurado. ele, ele investiu na marca, Sim, entendeu? Eu acho que a ele. gente pode até fazer uma analogia, pelo menos pelo que a gente tem conhecimento midiático, né? Do Uhum. cara que se anula para investir no talento da mulher que ele ama, né? E depois acontece tudo o que aconteceu. Então, pessoal, vocês que estão muito ligados aí no caso dessa história da Ana Hickman com o Alexandre, assistam o Fantasma da Ópera. Né? Eu acho que É. tem alguns paralelos ali que acabam, né? Que E acabam se hoje o Alexandre se sente exatamente assim, exatamente humilhado, traído, humilhado, injustiçado, injustiçado, que ele né? investiu um quarto de século, como ele enfatiza, 25 anos, na marca deles, porque eles construíram juntos. Sim, Ela era o carro-chefe ali, mas eles fizeram tudo isso juntos. exato. E aí A ela parte tenta dar uma burocrática é pernada nele, e ele hoje é o quê? O monstro. um monstro.
Ah, Ele é perfeito. o Pior que fantasma da ópera. eu não tinha feito essa ligação. Pior que eu não fiz essa ligação, não tinha feito essa ligação ainda mesmo. Pior que é verdade. É a Quem quer mesma saber dor. é a mesma dor, né? E o cara, eu particularmente acho a história linda do Fantasma da Ópera, né? Mas eu sempre tive essa leitura de que ele era, de certa forma, responsável pela escolha que ele fez, Sim, total. entendeu? Vamos fazer mais um paralelo. Uhum, O fantasma da ópera ajudou quem passou pela mesma dor que ele, correto? correto. O que que Alexandre vai fazer agora? Ah, ele se está se propondo a ser o cara que vai ser o messias dessa galera que está passando pelos mesmos problemas, né? Os homens que Exatamente. estão com dificuldade aí com alienação parental, né? Uhum. Ou as pessoas que estão querendo casar, como é que faz o estudo da família para saber se vai entrar ou não. Enfim, né? Eu consigo assim, ó, deixar bem claro que eu entendo profundamente as palavras e os sentimentos que o Alexandre demonstra nesse momento da vida dele agora. Porém, óbvio que para mim é muito fácil falar isso, eu estou numa situação completamente fora e externa, não concordo com nenhum passo dado, entendeu? Entendo profundamente e não sei se no lugar dele eu não estaria fazendo a mesma coisa. Ah, Quero, sim. quero deixar isso bem claro, tá? Não vou ficar posando aqui de defecador de regra, não, tá? É que é muito fácil a Defecador gente de regra foi a gente está maravilhoso. a gente está de fora, a gente está analisando de uma forma racional, a gente não está sentindo essa dor na pele, por mais empatia que a gente Porra, tenha, né. exatamente. Então, assim, deixar bem claro que eu não sei se eu não estaria fazendo a mesma coisa ou até pior, entendeu. Mas eu entendo profundamente esse sentimento que ele tem de, né, pegar este caminho red pilado. Eu entendo ele tentar ser um red pill ou virar um red pill neste momento da vida dele. Seria tipo um extremista político. Aquele Uhum. cara se decepcionou tanto com o que ele acreditava filosoficamente, politicamente num grupo, que ele acaba virando a chave e vira um ativista de extremo da oposição, porque ele se sentiu usado e enganado, entendeu? É óbvio que de fora eu não faria o que ele está fazendo, não estaria perto de algumas pessoas que ele está, não estaria defendendo, eu acho que isso até desabona muito a credibilidade que ele conseguiu de algumas pessoas que acreditaram nele, que ainda acreditam, deixar isso bem claro, né? A partir do momento que você tem a maior parte das pessoas que estão te apoiando são do sexo oposto, você se aproxima de pessoas que possuem uma resistência e negação ao sexo oposto, não é uma coisa muito, sabe? Eu torço que ele acorde para uma outra realidade ou enxergue uma outra forma de fazer essa reação dele, entendeu? Mas eu entendo, deixar bem claro aqui, eu não estou julgando, estou lamentando. É diferente, tá? Uma Mas pergunta para você. diga. Você acha que isso que aconteceu com Alexandre Correia é ruim? Quando o assunto é saúde mental, as coisas ficam bem escuras. Quantos filmes foram feitos no Brasil que abordam questões da saúde mental, que abordam questionamento, que na verdade você pode ter algum problema mental ou alguma pessoa do seu lado, da sua convivência, do seu dia a dia, pode ter algum problema de ordem emocional, psicológica, e você poderia às vezes ajudar ou até mesmo se prevenir. Você já pensou a necessidade que nós temos de abordar esse assunto e de uma forma que todos possam ter acesso? Eu estou te convidando para isso. Por muito pouco, você pode fazer parte desse projeto, ter o seu nome agregado nele, como apoiador, como pessoa que ajudou isso ser realizado e começar a clarear e trazer o conhecimento para todos e o debate. Então, eu te convido a ser um dos apoiadores do longa-metragem Agonia. O valor é irrisório. É muito pouco que eu preciso para poder concluir esse projeto. Elenco já está fechado, técnica já está fechada, está tudo pronto.
Eu só preciso desse pequeno valor para viabilizar questões práticas da equipe, tá bom? Então eu conto contigo. Ajuda. Você não vai se arrepender e o teu nome vai estar lá, ó, no filme. E você vai ter uma obra na mão para poder ter acesso à informação e trazer esse debate para todos. E quem sabe você não vai se identificar com um dos personagens, ou se não se identificar com um dos personagens, conhecer alguém que esteja passando isso, hein? E se prevenir, tá bom? Coisa boa ver a criança brincando. Coisa boa a gente poder ter paz. E por incrível que pareça, a proposta do filme é exatamente essa: ter paz no convívio entre as pessoas. Faça parte disso. Você não vai se arrepender. Te espero. Isso que aconteceu, Essa mais injustiça, específico. essa humilhação, tudo com relação a Ana Hickman aí. Tu acha que, num contexto geral, isso foi ruim para ele? Olha, a consequência poder não ser ruim, ele tirar disso algo positivo, de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento, de tudo, eu acho que é uma coisa, né? É aquela velha história, o cara, por um acidente, perde a visão e desenvolve a audição de uma forma absurda. O cara acaba adquirindo um superpoder, né? Ele dizia, como ele não enxerga mais, ele vai desenvolver mais a audição, o tato, o olfato, né? Eu entendo que ele possa tirar coisas muito positivas disso, mas eu não consigo enxergar, e vou te ser bem franco, por isso que eu não julgo, tá? O cara, eu Uhum, lamento, mas eu não julgo. Eu não consigo me enxergar nessa situação que ele passou e está passando. Eu acho uhum, que é você ser morto em vida. É como se você pegasse aquela pessoa, botasse aquela pessoa pendurada num poste, vestida de Judas, no dia da malhação de Judas. O cara ele foi exposto, o cara ele foi humilhado, o cara, porque as pessoas confundem muito corno com traído, e ele mesmo se colocou na posição de corno, sabe? É um linchamento muito grande. E te digo mais, Abrão, ele ainda não tem noção do tamanho do prejuízo, que não é da vontade dele, porque ele foi reativo, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Eu nunca vi o Alexandre atacar, eu sempre vi até agora ele se defendendo. E óbvio que a melhor defesa muitas vezes é o ataque, né? Mas ele não tem consciência ainda, daqui a alguns anos, o que isso vai ser para o filho dele lá na frente, porque está tudo registrado. Por isso que todas as vezes que eu me manifestei aqui no canal sobre esse assunto, eu sempre tentei não atacar a mãe, né? Eu sempre defendi o pai e disse o que estava errado, mas em momento algum eu tentei contra a imagem dela, ou de forma jocosa ou de forma pejorativa. Se eu fiz isso é porque fugiu do meu autopoliciamento, né? Exatamente porque a minha preocupação é daqui a 2, 3, 5 anos esse garoto acessando esse material. Entende? uhum. Então, te respondendo a tua pergunta, eu acho que não foi positivo. Eu, inclusive, quero fazer um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, que esses dias eu parei para meditar sobre isso. Eu gravei um vídeo lá para o meu canal de membros e parei ali numa parte do condomínio, que é envolto à natureza. O condomínio aqui é em meio à Mata Atlântica, e eu fiquei observando a natureza, e aí me veio a seguinte reflexão: a beleza que a desgraça causa. E aí eu olhei, cara, olha que maravilhoso isso que aconteceu com o Alexandre. É claro que precisa ter uma estrutura física e mental para suportar o que ele está suportando, absurda. Não foi à toa que ele venceu um câncer, Sim. que é uma outra estrutura que você precisa ter, física e mental, absurda. E ele teve, e ele passou. Então, eu falei, cara, que maravilhoso. Eu consegui enxergar o quão isso foi bom ele ter vivido não só o câncer, porque quando ele teve o câncer, ele conseguiu olhar para coisas que ninguém mais olhou, que é: eu tenho condições de pagar isso. E quem não tem? E quem está passando pelo mesmo que eu e não tem
o mínimo de suporte para fazer isso. O que ele fez? Foi olhar para essa questão. Com a questão agora da alienação parental e tudo que ele está se propondo a fazer agora, é isso. Ele mais uma vez vai olhar para algo positivo. Tipo, olhar para pessoas, para homens nesse caso, que estão passando por essa questão e não têm a condição que ele tem, que estão sendo injustiçados, muitos estão presos por conta desse processo mal feito. É claro que também tem o vagabundo, e eu conheço muito próximo a mim, inclusive, que o cara ele dá um jeito de não pagar a pensão, mesmo tendo condições de. Uhum. Então, ele vai pegar mais uma porrada muito grande aí, ele vai apanhar e não é pouco, mas ele está preparado para isso. Se não tiver e assistir essa live, que se prepare, que a pancada vai vir com força, porque é isso, tem muito cara que está sendo injustiçado aí de fato, só que também tem muito cara que está sendo malandro, está sendo escroto, no sentido de esconder tudo que o cara tem para não pagar a pensão. Não querer dar nada para a mulher para poder prejudicar a Mas, mulher. Então, mas vai como ser um trabalho muito difícil que ele vai encarar por aí. Mas como tem, é o que eu falo exatamente sobre a questão quando a mulher é atacada em relação uma coisa completamente diferente, mas dentro dessa questão do homem falso e cafajeste, quando a mulher ela é atacada e criticada pelo aborto, né? Deixando bem claro que eu não sou a favor do aborto, mas eu também não sou a favor de chamar de abortistas e atacar as mulheres, porque o aborto, na verdade, ele não acontece quando a mulher vai numa clínica, o aborto acontece quando o homem não assume o filho. O Porque se aborto que travou. acontece quando o homem não assume o filho. Ah, sim. E até mesmo a mãe. Os Ex- dois, né? Quando os dois Não, não sim, fazem o papel de pais. mas se o cara chegar e tiver do lado, eu acho muito difícil que a mulher decida fazer isso. Uhum. Pode ter casos específicos, enfim, porque não quer ser mãe mesmo, e tal, acontece, porque aconteceu, mas eu acho muito difícil que se o homem chegasse e falasse, vamos ter, que a mulher faria esse tipo de coisa, sabe? Então, Uhum. eu vejo assim, primeiro, para mim, quem pratica o aborto primeiro é sempre o homem. E eu vejo nessa questão, assim, ó, eu não me sinto à vontade agora de já cravar uma opinião em relação ao Alexandre, porque eu começo a compartilhar das últimas frases do Feltrin. Alguma coisa não é bem assim, sabe, Abraão? Em tudo isso? Em tudo isso. Não tô falando em relação à traição, não estou falando em relação à grana, não estou falando em relação ao linchamento virtual, não. Isso aí é um fato, isso aí a gente sabe. Há uma injustiça, porque eu falei que na última live que eu toquei sobre o assunto, né, que eram as respostas dos áudios, aquela coisa toda, eu acho, na minha opinião, né, que há uma injustiça em curso, sim, que ele não a agrediu, tal, ponto. Isso faz dele vítima, sim, em determinada situação, ponto, tá? Uhum. Mas eu não consigo santificá-lo como as pessoas santificam. Você está Uhum. entendendo? Tem Sim. determinadas atitudes, tem determinadas reações que elas não têm nada a ver com a situação que você está vivendo. Elas não têm nada a ver com a tua condição psicológica naquele momento, elas têm a ver com a sua moral e caráter, entende? Então tem determinadas coisas assim que eu percebo e até como certa forma participo, né? Participei disso. Eu analiso assim e eu começo a fazer minhas agora algumas palavras do Feltrin. Entendeu? Não vou delinear isso de uma forma mais explícita, posso até conversar contigo dos bastidores sobre isso, por dois motivos, né? Primeiro, único e exclusivamente porque eu teria que falar isso com ele, né? Se eu tivesse que falar isso publicamente, entendeu? E outro motivo, né? Não sei se
ele vai responder o que eu posso dizer. Então, isso ficaria uma coisa meio injusta. Eu estaria agora promovendo uma certa forma de demérito ou de agressão a uma pessoa que, de repente, não mereça isso. Né? Eu não sou dono da verdade. É apenas uma leitura. Então, eu começo agora a ter uma opinião muito diferente sobre o Alexandre em alguns aspectos. Entende? Não retiro eu acreditar e ter consciência dele realmente estar sendo vítima de algo muito errado, de uma injustiça. Isso é ponto. Isso aí, né, não tem que discutir. Mas, né, as pessoas se conhecem por acaso. Eu tenho essa frase que eu digo há anos, não sei se alguém já disse, se ela pertence a outra pessoa, mas eu sempre digo o seguinte: as pessoas se conhecem por acaso, mas permanecem por afinidade. Entendeu? Ninguém vai dividir o travesseiro, ouvir o ronco, né, trocar fluidos com alguém durante 25 anos se não tiver total afinidade. É muito tempo. Uhum. Né? Então, enfim, quando o Feltrin fala eles não são santos, eu começo a entender alguma coisa. Né? A gente falou agora exatamente do Fantasma da Ópera. Né? Então vamos agora para qual? Tu que vai dizer nos monstros. Só não vai. O meu preferido eu quero deixar por último.